Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho hoje aqui fazer mais um dos vídeos típicos de final de mês, desta vez para falar dos jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Foram muitos este mês de janeiro, até deu para jogar muita coisa, até foi difícil escolher aqui alguns exemplares, mas vamos focar-nos aqui em alguns deles. Então um deles foi o Kemet, o Blood and Sand, que é a reedição do ano passado de um jogo já mais antigo, este jogo que pretende fazer uma espécie de um jogo de guerra, mas que no fundo é um jogo de controle de área, mas que no fundo também é uma espécie de um Eurogame, porque tem alguns elementos, ou muitos elementos determinísticos naquilo que é a resolução dos sistemas de combate, mas também naquilo que é o sistema de progressão. No fundo é um jogo com muitas progressões em que nós vamos configurando, não propriamente a nossa civilização, mas mais propriamente as nossas forças de combate e alguma da produção de gestão de recursos, porque podemos ir pelas várias opções. Eu tenho também a expansão, penso que é Book of the Dead, que adiciona mais uma, não é uma facção, mas é um tipo de peças, porque as peças aqui são por cores e isto é o que nos permite configurar a nossa facção, aqui neste contexto fantasioso egípcio, mas ainda não experimentei com a facção e também há de estar para chegar, não sabemos, eventualmente uma expansão que permite jogar até 6 jogadores, uma vez que o mapa já vem feito para isso, mas havemos de saber. Foi uma experiência muito interessante, foge aqui dos típicos Eurogames, é mais aqui um jogo de conflito, já aproximar muito dos jogos de estilo americano, mas eu gostei, gosto especialmente pelas interações entre os jogadores, por aquilo que acontece à mesa, por aquilo que são algumas alianças que se criam, porque quando nós começamos a ver que é evidente que algum jogador vai ganhar, tendemos a aliar-nos contra esse jogador, e isso é interessante nesse sistema de jogo, mas tem um sistema que evita que isto continue demasiado tempo. Portanto, acontece durante um período de tempo que não é excessivamente longo e que nos dá aquilo que é uma experiência que eu acho que é desejável nestes jogos, que é de interação, a dar uma incerteza, surpresa e algumas jogadas que vão fazer espantar a mesa pela surpresa que criam. Portanto, para mim, excelente experiência. Por falar em experiências ainda mais absurdas, ou mesmo muito absurdas, eu joguei o Dungeon Fighter. Um jogo colaborativo, que eu não costumo gostar, mas neste caso um jogo a tender para o jogo do humor, para o jogo do absurdo, para um jogo parvo. É um dungeon crawler, um jogo de que temos personagens e vamos explorar uma masmorra para derrotar inimigos, mas é um jogo de destreza. E por isso é que eventualmente funciona bem como jogo colaborativo, porque estão a ver aqui isto, tem um alvo, no fundo andamos a atirar dados, por vezes de olhos fechados, por vezes atrás das costas, por vezes a fazer tabelas, uma coisa um bocado absurda, que as nossas personagens vão tentar ter sucesso a derrotar os vários monstros e desafios. Como cada pessoa tem que atirar os dados à sua maneira, do seu tipo, acabamos por todos ficar na expectativa, que somos da equipa dessa pessoa, a ver o que é que vai surgir. Depois há uns poderes interessantes e há sempre algumas negociações e é uma aventura divertida. Não é um jogo que vou querer andar sempre a jogar, mas vou querer jogar isto de tempos a tempos e eu diria que é uma boa maneira para criar algum espírito de grupo e às vezes para criar outra experiência para além de alguns jogos em que são muito tensos, muito conflituosos e que às vezes até acabam por levar a algumas picardias entre as pessoas. Não é o caso deste e eu acho que é daqueles que vou andar regularmente na mala quando vou a encontros, porque vai ser uma coisa interessante para levar à mesa. O outro jogo que eu gostei também bastante de jogar em modo multijogador foi o Findorf, um jogo que a editora 2F Spiel me fez jogar, o jogo mais recente, o Friedman Freeze, que é muito conhecido pelos seus jogos, um gênio do game design, que faz sempre os jogos a começar por F e verdes. Eu também, se cruzarem com ele, vão ver que ele também tem o cabelo verde, portanto há aqui uma certa coerência estética. Agora, piadas à parte, o jogo é muito bom. Trata-se de um rondel. É um jogo minimalista nos componentes e no aspecto gráfico, mas tem componentes físicos em madeira, alguns, que eu gosto na manipulação de recursos. Mas trata-se de um jogo que tem um rondel, que é uma carta aqui com etapas, que nos vai, sempre que nós queremos repetir ações, ou fazer ações demasiado à frente no rondel, vai gerar momentos de produção de recursos e que fazem avançar o tabuleiro. Ou seja, não é negativo e isto pode ser algo que nos vai interessar jogar para combinar com as outras ações. É muito rápido, ou seja, temos aqui a experiência de um jogo económico e de gestão e de planeamento, um típico jogo estratégico, económico, que se passa relativamente rápido, não há muitas interações entre os jogadores, mas acaba por não ser mau, uma vez que ele é tão rápido entre os turnos e estamos sempre envolvidos no jogo. Portanto, uma excelente surpresa deste ano, um bom jogo que
que é muito versátil, joga relativamente rápido e é muito fácil de entrar e tem boas decisões estratégicas e acaba por ser um simulador urbano bastante interessante porque participamos no desenvolvimento económico e urbano desta cidade de Findorf, na Alemanha, neste período de meados do século XIX até finais do século XIX e inícios do século XX. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador no mês que passou de janeiro de 2023. Como sempre, fico curioso para saber quais aqueles que vocês também gostaram de jogar. Então vá, adeus!